Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas de filosofia do direito e teorias da justiça, e hoje eu pensei em fazer um vídeo diferente. Já faz algum tempo que eu venho modificando o meu estilo de escrita. Hoje em dia, com as redes sociais e o YouTube, e ainda mais diante da inteligência artificial, cada vez é mais difícil a gente conseguir fazer o leitor prestar atenção naquilo que nós estamos escrevendo. Contudo, hoje eu vou te dar algumas dicas para um gancho interessante num texto acadêmico, o que pode ser aplicado tanto nos teus papers e artigos, quanto no teu TCC, na tua dissertação. Além disso, vou te apresentar os 3 últimos artigos que eu escrevi e as obras nas quais eles foram publicadas. E se você for interessado em direito natural e na teoria clássica da justiça, ficam também eles como sugestões de leitura. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em teorias da justiça e filosofia do direito. Aqui no canal do YouTube Leandro Cordioli você vai encontrar muito material na playlist 2 minutos de filosofia, ou no nosso podcast Cordioli e Convidados, onde você vai ter um conteúdo tanto que diz respeito à difusão da filosofia e às filosofias ética, política e do direito, quanto conteúdos e debates profundos. Esse vídeo pode ser útil para você que é acadêmico de direito, mestrando ou doutorando. Vocês vão poder usufruir dos meus 30 anos de vida acadêmica em que eu adquiri experiência em escrever material jurídico e petições e acompanhei muito o desenvolvimento dessa escrita que cada vez pretende ser mais acessível para ser lida. Se você seguir essas dicas iniciais, você tem muito mais chance de que o professor ou o avaliador da tua banca leia o teu texto de modo muito mais atento, porque a ideia é chamar a atenção do leitor, seja no título ou já nas primeiras páginas da introdução, a fim de que o leitor já no título ou na primeira página tenha a atenção voltada para os teus escritos. Então, nesse vídeo eu não vou me deter em explicar como construir o título do teu trabalho e definir o tema do teu trabalho acadêmico ou do teu ensaio que tu vai escrever, ou mesmo como construir o sumário. Isso eu já fiz aqui no canal e alguns outros vídeos que estão disponíveis aqui na pesquisa acadêmica. A ideia é fazer com que o teu texto receba mais atenção e engajamento do leitor, o que, assim como nas redes sociais, é muito importante também no meio acadêmico. E para que isso ocorra, você tem esses 2 pontos que são fundamentais, o título e a introdução. No título, agora há pouco mesmo, eu conversava com um aluno, eu sugiro sempre que em vez da pessoa escolher um tema geral, em que ela se compromete a estudar uma infinitude de bibliografia, escolha na filosofia do direito um autor, por exemplo, Aristóteles, Tomás de Aquino, ou mesmo Hobbes, um autor que seja da sua preferência. Contudo, ainda assim, haverá muita coisa para ler. Provavelmente, se você está fazendo um TCC, uma dissertação ou tese, não terá tempo disponível para ler nem a própria bibliografia inteira, por exemplo, toda a obra de Aristóteles. Então, seria interessante, dentro desse autor, você definir um tema específico. Logo, por exemplo, você poderia fazer um trabalho a respeito da justiça em Aristóteles, ou a lei natural em Tomás de Aquino. Por outro lado, um outro vídeo que eu desenvolvo, por exemplo, como desenvolver o teu sumário e o tema no teu trabalho, eu sugiro que você responda 3 perguntas fundamentais já na introdução do trabalho, que é: o que será tratado no trabalho, por que você escolheu esse tema que vai ser estudado no trabalho, e por último, na introdução, você deve responder a pergunta: como vai apresentar isso? Essas 3 perguntas são fundamentais para que o teu leitor já entenda no começo o objeto do trabalho, a justificativa e a metodologia empregada. Escrevendo a tua introdução na forma de resposta a essas perguntas, essas questões já vão ficar claras logo no começo do trabalho. Hoje eu quero apresentar para vocês esses 3 últimos trabalhos que eu publiquei agora no final do ano de 2024 e ao longo desse ano de 2025, nos quais eu empreguei uma técnica que eu aprendi aqui no YouTube e eu venho estudando para fazer com que, por exemplo, um vídeo no YouTube chame a tua atenção e você clique. E mais do que isso, depois que você clicar, para que você fique preso nesse vídeo assistindo. E em função de eu ter começado esse canal no YouTube para difusão da filosofia, acabei também adotando isso nos meus textos e venho achando que isso é muito interessante. Por exemplo, nesse livro, Debates em Direito Natural, que foi organizado pela Ângela Vidal Gandra da Silva Martins, a Ana Luísa Rodrigues Braga, a Maria Vitória Saurini e a Rebeca de Almeida Fachardo. Eu escrevi um artigo voltado para esse público que estuda já detidamente direito natural. Os autores que participaram dessa obra, com quem eu dialoguei num evento em São Paulo, são todos professores do direito natural. Então a minha ideia foi responder alguns problemas atuais do direito natural e provocar esses professores e os leitores do livro para lerem o meu artigo, o que muitas vezes não é muito fácil, porque se você for ler esse livro tem 800 páginas, então são muitos artigos. Para o seu artigo ser localizado dentro dessa obra, ele deve chamar a atenção. E eu resolvi fazer isso chamando o meu artigo de Passado, Presente e Futuro dos Direitos Naturais. Ou seja, a partir do que foi no passado e do que é no presente,
traçar perspectivas futuras para o futuro do direito natural e da importância do estudo do direito natural aqui no Brasil. Então esse título tem a ideia de despertar a curiosidade dos leitores e está diretamente conectado com o começo do meu texto, que fala com a ideia de tempo. Então, começo eu esse texto. Introdução. Em um dos momentos mais terríveis da história, novamente a existência, o conhecimento e a defesa dos valores humanos e da justiça foram colocados em xeque. Outra vez foi necessário corajosamente afirmá-los, ainda que a grande maioria das pessoas estivesse em um estado de alienação produzido pelo grupo que alcançou o poder. Foi nesse contexto que Heinrich Hohmann publicou na Alemanha, em 1936, sob o sugestivo título de O Eterno Retorno do Direito Natural. Aliás, esse é um excelente título. Eu conheci primeiramente o título para depois ler esse livro e eu fiquei muito fascinado em razão do título, que é muito sugestivo, né? O Eterno Retorno do Direito Natural. Por isso eu resolvi chamar o meu texto de Passado, Presente e Futuro dos Direitos Naturais, para conectar com essa ideia de retorno do direito natural, que é uma ideia temporal e de persistência, de firmeza, né? Então achei muito interessante. O Hohmann realmente ele já aplicava lá em 1936 essa questão que eu tento trazer agora para os dias de hoje e fazer com que os nossos textos acadêmicos não sejam tão chatos de serem lidos e despertem atenção, né? Seguindo aqui, o eterno retorno do direito natural, seu manifesto em defesa do justnaturalismo. Contudo, como previsível, o ativismo contra a ascensão totalitária do partido nazista e a publicação da obra defendendo valores humanistas cristãos renderam a ele prisão pelos nazistas. Aquilo que Hohmann designou de Adolf-Legalité e a passividade dos juristas tecnicistas da época possibilitaram a tomada das instituições e seu uso pelos nazistas para implantar um regime totalitário e genocida. Nesse texto eu vou desenvolver diversos aspectos aqui, né, buscando lá na antiguidade, na justiça divina e a justiça dos homens, na Antígona, falar da lei natural aos direitos naturais, passando por Aristóteles, Tomás de Aquino, Hobbes, Locke e muitos outros. Também vou enfrentar as versões de justnaturalismo de Maritain e de Michel Villey e desenvolver perspectivas a respeito da lei natural, encerrando com o futuro dos direitos naturais, né? O que a gente pode esperar dos direitos naturais do futuro. Então isso que eu estava buscando mostrar para vocês, que já lá na Alemanha, de 1936, Hohmann buscava aplicar, ou seja, fazer um título que não só mostre o conteúdo, revele o conteúdo que vai ser apresentado no artigo, não só um título técnico, mas também o próprio título já é provocativo, tem uma arte, uma estética que agrega um valor no título que faz com que você queira ler esse livro. Então vejam o poder de um título, né, que me fez perseguir essa obra diante de tanta bibliografia a respeito dos direitos naturais. O título me levou a escolher essa obra para leitura. Um segundo trabalho que me orgulha muito de ter participado esse ano é essa obra em 2 volumes a respeito de direito natural e metafísica, que foi organizada pelos professores Tiago Magalhães e Marcos Paulo de Araújo. São 2 volumes, inclusive tem muitos autores aqui, entre eles Germain Grisé, Joseph Boyle e John Finnis, não poderia faltar, e eu mesmo, Leandro Cordioli, né? Tem outros autores e professores aqui que eu admiro também, e a ideia desse livro era debater a metafísica e o direito natural. Eu mesmo, quando fui convidado para participar dessa obra, disse, olha, eu não tenho muito o que contribuir, porque para mim, direito natural tem a ver com razão prática, não com metafísica, que a metafísica é o ponto de chegada. Então, não é o ponto de partida do direito natural, eu diria John Finnis, por exemplo, que inaugura essa obra. E isso eu sabia que, perante os outros professores, soava muito estranho, porque há muitos deles aqui que participaram dessa obra que partem da metafísica para chegar no que seja o direito natural. Então, primeiro eu pensei que não, e aí depois, refletindo muito a respeito do que eu poderia escrever nessa obra, cheguei à conclusão que eu tinha que fazer um artigo exatamente a respeito disso, ou seja, enfrentando essa questão do ponto de partida para o estudo do direito natural. Por exemplo, você vai saber o que é direito natural olhando a natureza humana? Isso para John Finnis seria falácia naturalista. Então você deve empregar não a metafísica nem a biologia, mas sim a tua razão prática. Aí eu chamei o meu ensaio, que é o capítulo 4 do primeiro volume, de O Caminho da Razão Prática, a analogicidade da lei natural e a metafísica. É um trabalho que busca enfrentar a metafísica, que é um tema extremamente abstrato, diante do direito natural. Qual é o papel da metafísica no direito natural? Então é um tema extremamente abstrato, e eu trouxe o caminho da razão prática, já mostrando de saída que a ideia não é seguir a metafísica para chegar no que seja a lei natural, o que seria um trabalho de razão teórica, mas sim
a prudência e a razão prática. Então, a primeira coisa foi transformar essa ideia abstrata numa coisa palatável e mostrar sobre o que eu ia falar. E também no artigo eu vou tentar demonstrar a importância de, em uma sociedade plural, a gente usar o caminho da razão prática, não da metafísica e nem da fé, para encontrar o que são os direitos naturais das pessoas humanas. Logo, a minha audiência, com quem eu estava dialogando nessa obra, esses outros professores, alguns deles, como o próprio professor John Finnis, em quem eu aprendi o conceito de lei natural, seguem esse caminho da razão prática. Porém, boa parte dos professores, inclusive, eu acho que todo esse segundo volume, eles são professores que partem de outros autores, entre eles, de outra leitura de Tomás de Aquino, de Michel Villey, de Maritain e de outros estudiosos da lei natural, que acabam focando na metafísica, ou mesmo em valores religiosos, como a metodologia apropriada para se conhecer a lei natural. Então a ideia aqui era provocar todo esse ambiente, primeiro, das pessoas céticas em relação à lei natural, e segundo, os pensadores dessas múltiplas escolas de direito natural que se difundiram aqui no Brasil. Começo eu na minha introdução. A lei natural é um conceito fundamental do justnaturalismo que muitas vezes é mal compreendido na atualidade, o que gera algum preconceito por parte dos céticos. Muitos pensam, então, primeira provocação era aqui em relação aos céticos da lei natural, aquele pessoal que não acredita que existam verdades morais ou verdades éticas e nem mesmo a lei natural. Então esse é o primeiro objeto aqui, é provocar eles, né? Mas eu também provoco os demais professores, vamos ver. Muitos pensam que falar em lei natural é falar a respeito de uma verdade revelada por um Deus personalista e providente que intervém revelando o que o ser humano deve fazer para alcançar a bem-aventurança. Por exemplo, esse é o caso da Antígona, lá, né? Em que, se você já leu a Antígona de Sófocles, sabe que ela evoca uma lei divina dizendo que essa lei divina é superior à lei dos homens. Logo, aqui já não são mais os céticos, mas são os opostos dos céticos que eu estou buscando provocar, ou seja, enquanto na primeira linha eu me dirigi àqueles que acreditam que não existe uma lei natural, se ela existe, ela não pode ser conhecida, e se ela pode ser conhecida, não pode ser expressa em palavras, e esses são os céticos, a quem eu me dirigi na primeira linha, aqui é exatamente o extremo oposto do público que acredita que há uma lei natural e que ela foi revelada aos seres humanos, e que o trabalho de conhecer a lei natural é um trabalho teológico, de conhecer a revelação divina. Bom, vamos ver aqui o segmento da minha introdução. Outros acreditam que a lei natural é algo que pode ser conhecido pelo ser humano observando exteriormente a natureza, como quem observa como os animais se comportam e daí infere algumas regras. Há ainda quem procure descrever a própria natureza humana para iniciar um processo dedutivo de princípios que orientam a ação humana. Todos esses modos de conhecer a lei natural não são condizentes com a tradição tomista. Teorizar a respeito da lei natural não é o caso de teorizar a respeito da existência de Deus e de sua revelação, o que seriam atos de fé. Por outro lado, olhar exteriormente para uma ordenação natural e buscar inferir daí algum preceito moral seria incorrer em um raciocínio falacioso, na medida em que se busca derivar o dever ser do ser, ou seja, incorrer na falácia naturalista. O modo apropriado de conhecer os preceitos da lei natural e constituí-la proposicionalmente é, como diz Finnis, experimentando a própria natureza, por assim dizer, desde dentro. Ou seja, a ideia que começa no título, que é o caminho da razão prática, e já é uma provocação para esse público que estuda o direito natural a partir da metafísica ou de verdades reveladas, já aponta para o conteúdo do meu texto, que vai ser um enfrentamento da posição da metafísica ante a cognoscibilidade da lei natural, e além disso, no começo da minha introdução, quando eu vou responder essa pergunta, o que é que eu vou tratar nesse texto, eu já começo a dissecar diversas pessoas a quem eu vou me dirigir nesse texto. Então, se você tiver interesse de ler esse texto, está nessa obra Direito Natural e Metafísica. Finalmente, o último livro que eu participei e publiquei nesse ano foi organizado pelo professor Fábio Machado, e o título é Neoconstitucionalismo, Ativismo e Liberdade. Esse texto também foi fruto de um evento acadêmico, mas antes disso, o professor Fábio Cardoso Machado havia organizado um grupo de pesquisa em ativismo judicial. Eu não estudo mais tanto, faz muitos anos, especificamente a filosofia do direito e os temas da filosofia do direito, e não poderia contribuir com essas questões mais atinentes à filosofia especificamente do direito. Tenho estudado muito mais os clássicos e a lei natural e a teoria da justiça nos últimos anos. Aliás, a minha última pesquisa de pós-doutorado se refere à Antígona de Sófocles. Por isso eu resolvi aplicar os clássicos, especificamente Aristóteles e Tomás de Aquino, no que diz respeito à equidade, que é um tema que eu domino e estudo há muitas décadas, para mostrar que uma coisa é a equidade e outra coisa é o ativismo judicial. E que quem julga por equidade não pratica ativismo judicial. Isto é, como diria Tomás de Aquino na Suma Teológica,
não julga a lei dizendo que tem uma lei melhor que aquela lei constituída pelo legislador, mas julga de acordo com a verdade da lei. Então, eu resolvi estudar e nominar o meu ensaio de "O juiz pode julgar a lei? O julgamento por equidade seria ativismo judicial?", e a ideia é mostrar duas coisas. Primeiro, que quem julga por equidade não é um ativista judicial. Ou melhor, na linguagem de Tomás de Aquino da Idade Média, não julga a lei dizendo que tem uma lei melhor que aquela que o legislador fez, propondo as suas próprias concepções de justiça no lugar das concepções previstas pelo legislador. Segundo, essa discussão que delimita o papel da equidade e o papel do legislador, reforça a questão da separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, especificamente nas funções de criar a lei e de julgar de acordo com a lei, que são as funções desses dois últimos poderes, do poder legislativo e do executivo, e aí eu busco reforçar essa ideia da importância de não se julgar a lei com base na doutrina clássica que eu vinha referindo. Segue aqui na minha introdução. O Estado democrático de direito exige a legalidade como forma de garantia institucional da justiça e das democracias ocidentais. Por outro lado, as regras e os princípios jurídicos necessitam ser expressos em linguagem, o que traz diversos problemas. Há questões de clareza, sistematização, consistência e coerência do ordenamento jurídico, sem falar na interpretação do texto legislativo, que não é tarefa fácil ser desempenhada de maneira séria. De outro lado, os fatos que serão julgados nos tribunais também devem ser traduzidos em narrativas com base nas provas disponíveis, buscando vir de encontro com as hipóteses normativas que sustentam as pretensões jurídicas das partes. Tudo isso deve ocorrer sem confundir a criação do direito e a sua aplicação, a fim de sustentar os valores democráticos preconizados. Como diz Neil McCormick, a separação dos poderes é um elemento essencial do Estado de Direito. Aqueles que aplicam o direito, interpretando e desenvolvendo à medida que o fazem, devem ser pessoas distintas em relação àquelas que o positivam. Esse é mais um texto que eu acredito que eu tenha conseguido fazer com que o título apresente o que vai ser trazido ao longo do texto, contudo, ele também tem esse valor estético, ou melhor, um valor de despertar curiosidade no leitor, a fim de que, diante de tantos outros ensaios, a pessoa se interesse por ler o meu ensaio aqui nessa obra coletiva. Se eu conseguir despertar a tua curiosidade, esses livros estão disponíveis para serem adquiridos na Amazon ou nas próprias editoras. De qualquer forma, se você preferir, tenho muitos vídeos aqui no canal do YouTube Leandro Cordioli a respeito desses temas. Muitos deles, inclusive, apresentando os meus artigos e as principais teses exploradas nos artigos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que é um tanto diferente, mas que busca ensinar você não apenas como fazer o título e a introdução, mas como fazer isso de uma maneira interessante para despertar o interesse do leitor no teu trabalho acadêmico. E se eu tive sucesso na minha missão, você vai querer ler o meu artigo também. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.